para a população brasileira e conheça as recomendações sobre alimentação saudável. Assim, você aumenta a saúde da sua família e previne doenças como obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. Participe das ações pelo saude.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde, SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire vai proporcionar uma construção de saberes compartilhados. Estabelecer uma conexão entre o conhecimento acadêmico, as pesquisas e o público em geral. Vai dar escoamento para a produção dos alunos. Pode qualificar a nossa prática pedagógica em comunicação, porque nós vamos ter um espaço de experimentação. Uma formação que desperte no estudante a consciência da importância do trabalho do comunicador na sociedade e, sobretudo, nesse viés da comunicação pública. O sonho, de ver uma Rádio Paulo Freire seria de a gente ir nesse fluxo contrário, né? Esse é o grande papel de uma rádio pública, de uma emissora pública. É levar e trazer a voz das pessoas. Resgatar os ideais de Paulo Freire, da participação, do debate público, a importância da educação como emancipação humana. Vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo nas salas de aula. Que a gente possa ter uma troca de conhecimento. A minha expectativa é muito grande, porque é um sonho. E um sonho que a gente tem sonhado junto. E um sonho que a gente sonha junto vira realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Universitária. Eu fui na praia do Janga para ver a ciranda no meu ciranda. O mar estava tão belo e um peixe amarelo eu vi navegar. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, começa agora ao vivo o programa Fora da Curva, na Universitária FM, a nossa rádio pública, também com transmissão pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM, e também por streaming pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Eu sou Adriana Santana, professora dos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. O Fora da Curva de hoje discute sobre a transposição do Rio São Francisco. Mais especificamente, a gente vai debater sobre as consequências da obra gigantesca tocada pelo governo federal há pelo menos 11 anos. A gente pergunta quem são as vítimas da transposição do Rio São Francisco. A transposição do Velho Chico é uma obra para integrar o rio aos rios temporários do semiárido através de canais artificiais. A construção compõe 2 eixos. O eixo leste, com 217 quilômetros, foi inaugurado em março de 2017 entre os estados de Pernambuco e Paraíba, e o eixo norte, que tem 260 quilômetros, englobando os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. E nesse processo estão sendo construídas barragens, açudes, canais. Mas a obra, que promete trazer água para o sertanejo, também pode ter e já está tendo severas consequências para essa mesma população. Nessa conta entram impactos ambientais, impactos sociais. Por exemplo, centenas de pessoas, centenas de famílias, na verdade, foram removidas de suas casas, que deram lugar às construções da transposição. Impactos de saúde também. O projeto Transvergente, do qual nossos convidados de hoje fazem parte, atua junto a quem ficou invisível nas notícias, quem tem estado invisível também nas políticas de assistência do governo. O Transvergente busca, e a gente vai conversar sobre isso já, reparar e auxiliar os moradores atingidos pela transposição, com auxílio jurídico, psicológico, de saúde. A gente convidou aqui para o estúdio da Universitária FM 2 especialistas no tema. Já estão aqui conosco Larissa Marques, que é professora de Direito, consultora ambiental, e também André Monteiro, que é pesquisador da Fiocruz, e André coordena o projeto Beiras d'Água, uma plataforma que reúne materiais sobre os problemas ambientais, sociais, de saúde das comunidades da zona de influência do Rio. Eu já agradeço bastante, gente, a presença de vocês. Bom dia. Bom dia. Muito bem-vinda e bem-vindos aqui ao estúdio.
A gente é que agradece. André, vocês dois, outros pesquisadores, outros professores, né, têm acompanhado diretamente, né, a obra da transposição do Rio. O que é que vocês têm encontrado, né? Que consequências são essas? As populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas? O que é que vocês têm visto, André? Então, bom dia a todos e todas, ouvintes. Nós, desde 2012, iniciamos uma aproximação com esse tema. E a partir de 2014 nós implementamos uma pesquisa financiada pelo CNPq inicialmente e posteriormente pela FACEP, e tinha como objetivo, porque nós tínhamos notícias, né, dos problemas que afetavam as populações ao longo dos canais, e isso não ocorre só na transposição, né? É bom que se diga, assim, todos os grandes empreendimentos, esses problemas acontecem. Né? Como a questão de gênero, que eu vou voltar a falar, né? Ela é presente, né, em todos os grandes empreendimentos. E aí nós fomos, né, nos aproximando, né, e buscando a partir de contatos e vínculos que nós já temos com movimentos sociais, com sindicatos de trabalhadores rurais, né, com entidades que trabalham gênero, né, no sentido de aproximar, né, com esse tema e ter um pouco a dimensão e traçar uma estratégia, né, de campo, que foi isso que no primeiro projeto de pesquisa nós fizemos. E aí fomos a diversos territórios, né? Em Pernambuco nós fomos em todos os municípios em que o canal passa. E são também quantos em Pernambuco, municípios? Mais que ou o menos, canal André? corta são 8, mas nós temos outros que têm grande influência, como Petrolândia, né, próxima à Floresta, que foi a cidade de Petrolândia foi mais impactada, inclusive, do que a própria cidade de Floresta, né? E mais umas 2 ou 3 cidades, e também fizemos um trabalho em Monteiro. Então, assim, os mais afetados, né, eu diria diretamente afetados, porque as obras cortam, ou seja, suas terras, né, sobretudo a povos indígenas, sobretudo a etnia Pipipã, do município de Floresta, que o canal corta cerca de 30, 35 quilômetros do território Pipipã. Né? Comunidades quilombolas, né? Nós fizemos um trabalho, inclusive uma dissertação de mestrado de uma aluna, né, de Lúcia Baracho. Ela trabalhou em 4 comunidades quilombolas, sendo 3 cortadas pelo canal do Eixo Norte, né, no município de Salgueiro. E também tem uma comunidade quilombola grande, Jatobá 2, no município de Cabrobó, que fica próximo à Terra Nova, inclusive que recentemente nós estivemos lá. Né? E agricultores, né? Pequenos agricultores que estão ao longo do canal. Então, esses são os povos, digamos, que têm um território mais definido, que foram cortados pelo projeto, pelos canais, né? Pelas obras da transposição. E tem uma dimensão que é fundamental, como eu já me referi em todos os grandes projetos, que é de gênero. Né? Eu diria que é talvez o mais impactante, sofrido e mais impactante do ponto na vida das pessoas, assim, das meninas e mulheres, né? Porque em geral se encontra, e na transposição isso foi muito forte, na exploração sexual infantil, que se caracteriza por meninas de 10 a 14 anos, né, que se envolvem com os trabalhadores das obras. Semelhante ao que acontece em Suape, né? Aconteceu muito também em Suape, isso está muito forte, né? E em Belo Monte, ou seja, todos esses grandes projetos, né, chamados de desenvolvimento, que concentram muitos trabalhadores. No caso da transposição é mais espalhado, porque, como você falou, uma área muito grande, né? Uma área extensa, né, e não concentrada, como Suape, por exemplo, como Belo Monte, né? Então, nós encontramos muitas situações, assim, de meninas que foram exploradas sexualmente e também de abandono de paternidade, né? Assim, para você ter uma ideia, em Petrolândia, né, e Cabrobó, que foram as 2 cidades mais afetadas, que as que nós encontramos, né, pela questão de gênero, Salgueiro também, porque teve muita concentração de trabalhadores, né? Eles chamam filhos da transposição e filhos de soldados, porque o Exército foi responsável pelo canal de aproximação, um trecho pequeno do Rio São Francisco, primeiras estações de bombeamento, tanto no eixo leste quanto no norte, né? E são conhecidos como filhos de soldado, e muitos deles, muitas dessas crianças com alienação parental, ou seja, que não tiveram registro, reconhecimento de paternidade. Então essas meninas e mulheres foram exploradas sexualmente, foram
engravidaram, né, uma consequência direta, e posteriormente o que infelizmente é de se esperar, foram abandonadas por esse abandono de paternidade ocorre nessas meninas, mas também mulheres adultas, né, que tiveram um relacionamento. Em geral, esses homens criam uma versão de que eles são solteiros e tal, mas quando as mulheres engravidam, eles arrumam logo um casamento que eles são casados e muitas vezes eles saem, pedem transferência da empreiteira para outra obra. E o abandono continua, né? Muitas vezes os nomes não são nem verdadeiros, né, André? Eles se apresentam com nomes que não são os seus próprios nomes. Então, isso impede, inclusive, uma intervenção jurídica, né? Nós não temos como partir para uma investigação de paternidade, porque muitas vezes elas não sabem, de fato, o nome desses pais. E foi divulgado erroneamente, propositalmente, né? E o que impressiona, assim, é que isso é sabido, ou seja, há um contexto social que é permissível em relação a isso, porque os órgãos do Estado, né, sejam eles do Executivo, seja do Judiciário, Ministério Público, enfim, atuam de forma muito precária nesse processo de reconhecimento de paternidade. Então, você tem crianças que já têm 8, 10 anos, 5 desde o início, anos, né, do começo que ainda não tem isso reconhecido, né? E aí, sobretudo na exploração sexual infantil, você tem associado, né, enfim, ao fato, né, dessas meninas de alguma forma entrarem num cenário, né, numa cena em que isso ocorre, e é permeado também por drogas, né? Então, uma coisa também que nos deixou muito chocados, assim, foi ver que isso nós fizemos um documentário, né, chama Invisíveis. Vai passar aqui na TV Universitária, sim, né? No sábado, ainda não está a data prevista, mas vai passar. Em que nós, ao nos encontrarmos, ter as primeiras, né, meninas que à época tinham 12 e 13 anos, nós entrevistamos no documentário isso. Tem que ano, André? Nós finalizamos, essa gravação é de final de 14, mas tem também 15, 16 e a gente finalizou ele em 2017, começo de 2017, né, em que elas tinham 12 e 13 anos, né, à época, e foram exploradas sexualmente e foram viciadas em cocaína. Meu Deus do céu. Por soldado do exército, né? E tinham muitas meninas dessa cidade de Cabrobó, tinham muitas meninas que participavam, inclusive iam para dentro do acampamento do exército, né, na Mãe Rosa, como elas chamam, né, fazer, enfim, consumir drogas, sexo. E o poder público está agindo precariamente e vocês entram nessa ausência, digamos assim. Clarissa, como é que o projeto está atuando? O projeto, na verdade, ele tem, né, como objetivo a aplicação de uma metodologia, né, que foi construída a partir de uma comunicação que se deu do Grupo Transvergente com o Grupo de Pesquisas da Costa Rica, né, e a ideia de uma reparação integral. Então, quando nós falamos em reparação, não necessariamente estamos falando de uma reparação apenas no âmbito jurídico. Né? O Grupo Transvergente hoje, ele é composto, na verdade, por 28 alunos. Ele é um projeto, né, interdisciplinar. São alunos de onde? Nós temos alunos da graduação de Psicologia, de Medicina e de Direito. De universidades diversas? Da Universidade de Pernambuco. Da UPE. Porque o Transvergente hoje, ele é uma reunião de esforços, né, da Fiocruz, através das pesquisas lideradas por André, e da Universidade de Pernambuco, especificamente os campos de Garanhuns e Arco Verde, da proximidade. Já que estamos atuando especificamente no município de Sertânia. Como é que se dá essa reparação integral? Então nós temos esse grupo, são 28 alunos, né, graduação de Psicologia, Medicina e Direito, residentes, né, em Saúde Mental da UPE, residentes em Saúde Coletiva do IMIP e da Fiocruz, né? Somos 4 professores, eu, Clarissa, André Monteiro, Sueli Santos e Vanessa Gomes. Temos uma mestranda em Saúde Pública, que é Marielle, temos um doutorando em Comunicação, que é Eduardo, que logo mais estará conosco aqui. Eduardo Amorim. Exato. E a ideia, na verdade, desenvolvida por nós ao longo desse ano, seria atuar, né, em algumas comunidades. Sertânia foi um município escolhido por nós em razão da proximidade geográfica, já que estamos parte em Garanhuns, parte em Arco Verde.
E em Sertânia nós realizamos uma visita em junho, né? Junho deste ano, 2018. Nessa oportunidade, visitamos com toda essa equipe, né? Éramos mais de 30 no momento. E visitamos 7 comunidades. Nessas 7 comunidades, ouvimos, na verdade, representações de 24 comunidades. Ou seja, estávamos em contato com algo em torno de 250 pessoas. E numa experiência de escuta mesmo, ouvir os relatos inicial, dessas pessoas. E eu acredito que uma das grandes queixas dessas comunidades é exatamente a ausência da possibilidade de reclamar. Né? Então, a Defensoria Pública da União, ela não tem, né, sede nas proximidades de Sertânia que possa atuar junto a essa comunidade. O Ministério Público Federal é responsável por acompanhar, inclusive, toda a parte de desapropriação e indenização dessas famílias, né? Está sediado em Garanhuns. A gente tem uma ideia, desculpa, só para os ouvintes terem uma noção, a gente chega a ter uma ideia de quantas pessoas foram desabrigadas, desalojadas? Tem um número próximo? Porque tem as pessoas que foram desalojadas, elas foram para as vilas. Teve um pessoal que tinha uma indenização alta, então essas pessoas saíram de sua terra e receberam a indenização. Teve outros que parte de sua terra foi utilizada pelo projeto, né? E uma outra parte em que a indenização era baixa e que eles não eram proprietários da terra, em geral eram meeiros, né, de outros proprietários, eles foram para essas vilas, né? Essas vilas tem 17 vilas implantadas no projeto como um todo, entre 850 e 900 pessoas que vivem nessas vilas. Eram pessoas que tinham suas propriedades ou eram meeiras, enfim, e que agora estão todas vivendo numa vila única? Não, em 17 vilas. 17 vilas. Nos 4 estados. Né? Ao todo, eram 18, mas a outra informação que eu tive, 17 vilas que tinham sido construídas. Como são essas vilas, gente? De que elas são formadas? Como é que está a situação delas? As vilas, acho que hoje é um dos pontos mais delicados, né? Por quê, Clarice? Primeiro, anterior ao ponto da vila, nós temos a problemática dos valores das indenizações das pessoas que foram desapropriadas. Então, os relatos são de valores baixos, extremamente difíceis. Aquém do valor da terra mesmo. Sim, nós chegamos a ouvir pessoas em junho que receberam indenizações no valor de R$90. Meu Deus do céu. R$40, R$50. Pela propriedade? Né? Pelo trecho desapropriado. Certo. Então, agricultores que se deslocaram de Sertânia pagaram uma passagem em torno de R$30 para chegar até Serra Talhada para receber o dinheiro. E chegando lá, a indenização era R$45 e tiveram que pegar outra passagem de volta. Então, eles gastaram mais com o deslocamento do que com a própria indenização. Suposta indenização, né? Exato. E as vilas hoje, a vila específica que hoje nós temos mais contato é a de Sertânia, né? E a situação é realmente bem precária, delicada. São o quê? São casas? Então na vila tem casas e tem instalação, assim, tem uma praça, um campinho de futebol e uma escola e um posto de saúde. Como se fosse uma microcidade. Há um grande problema, como o caso de Sertânia, que o Ministério, ele praticamente não estabeleceu diálogo, por exemplo, com as prefeituras. Então, ele construiu vilas onde a prefeitura, como no caso de Sertânia, a escola e o posto de saúde estão abandonados, né? Porque não estava no planejamento. Não estava no planejamento. Os alunos vão no carro do município para a cidade para estudar numa escola mesmo lá. Tendo o espaço físico na vila, né? E porque assim essa é uma coisa que impressiona, ou seja, a mínima capacidade de estabelecer um diálogo do governo federal com o governo municipal para estabelecer. Tem algumas vilas que o médico vai assim a cada 15 dias, que tem um agente de saúde que cobre ali aquela área, mas no caso de Sertânia está sem cobertura de agente de saúde e tampouco o médico vai para lá. Então tem algumas pessoas que antes não estavam adscritas, assim, elas não estavam vinculadas a uma unidade de saúde, que no caso lá é a cerâmica, e que ela simplesmente não tem nenhuma cobertura. Né? Então a gente teve com a secretária de saúde, né, a Mariana, de Sertânia, e nós vamos fazer no próximo dia 14 uma ação conjunta, né, com as lideranças comunitárias das várias comunidades do município, e na vila, né, e convidando, né, a secretária de saúde, né, e outros gestores para ver o que é que a gente pode contribuir no sentido de melhorar as condições que eles vivem lá. Um dos grandes problemas da vila também por exemplo, tem vila como uma de Cabrobó, que as pessoas já moram lá há 11 anos.
Aliás, 10 anos, né? Porque tem 11 anos que a obra, desde o início da obra, foi a primeira vila. Baixio Grande. Baixio Grande em Cabrobó. Em Cabrobó. E elas, imagina, agricultores estão há 10 anos sem trabalhar. Porque não tem água, nenhuma das vilas tem água da transposição. E a água, né? Que é o grande fator. A água não chegou, a grande justificativa da obra. Chegou para quem? Para quem chegou essa água, gente? A água até agora só chegou formalmente para a área urbana das cidades. Das cidades, sobretudo a Sertânia, e das cidades, 12 cidades na região de Campina Grande, e também para os agricultores, os pequenos agricultores que estão nas margens do Rio Paraíba, que foram autorizados a irrigar meio hectare. E a grande contradição, né, que quem está à beira... Como assim foram autorizados a irrigar? Pelos órgãos, pela Agência Nacional de Águas e pela Agência de Águas da Paraíba. Né, foram autorizados a consumir água para irrigação. Isso, apenas meio hectare, limitada. E uma contradição para quem vive, né, à beira dos canais é que eles sofreram os impactos e não recebem água. Então você imagina que tem contradição e injustiça cruel, né? A gente tem quase 2 anos, né, que tem água no eixo leste, e as pessoas não recebem água para beber e também para irrigar. O que acontece é que muitos deles, muitos não, alguns pelo menos, tiram a água de forma irregular do ponto de vista do Ministério, né, para uma pequena irrigação, para dar de beber aos animais, porque muitos se abastecem por caminhão-pipa. Meu Deus do céu. Foi exatamente, acho que esse um dos pontos mais delicados que chamou a atenção do grupo, né? Construir o Transvergente, no que diz respeito à saúde mental. Essas pessoas estão adoecidas, né? Então, para além de todos os impactos, essas pessoas estão deprimidas, essas pessoas estão hipertensas, essas pessoas estão enfrentando problema de hipertensão. Então, são agricultores rurais que, na verdade, perderam a sua identidade. Porque se você tira do sertanejo a terra onde ele sempre cultivou, remove ele, coloca ele em uma outra área, a um primeiro momento estranha ele. Nessa área ele não tem água, ele não consegue plantar, ele não cria os seus animais. Né? Nós temos relatos... Ele no máximo subsiste ali, né? Pois é, então eles adoecem. Né? E esse é um problema hoje que integra essa nossa ação, né, que a gente chama de reparação integral, no que diz respeito do apoio à saúde mental dessas pessoas. Gente, já estão chegando várias perguntas de ouvintes, né? E a gente, com isso, tem mais uma prova de como o tema tem sido invisibilizado ou, digamos assim, encaminhado por outras lógicas, né? Que não a falar das pessoas e o que aconteceu realmente com as pessoas, né? Ouvinte... Romeu Tavares Bandeira pergunta para vocês: como é que vocês avaliam os rompimentos dos canais da transposição? Que a gente vai falar daqui a pouco com o Eduardo, né? Qual o impacto nas comunidades afetadas? E entre eles destaca-se o da barragem Barreiro. Então, a gente identificou 10 rompimentos nesse período, né? Isso nos 2 eixos? Nos 2 eixos. Nos 2 eixos. Nos 2 eixos. O primeiro que teve foi na barragem Barreiros, né, que o Romeu Bandeira se referiu, e nós tivemos lá em outubro agora? Final de outubro, e até outubro não havia sido feita nenhuma reparação, né, monetária. Inclusive dos entrevistados que nós fizemos, que está no documentário, o seu Edivaldo, que mora ao lado e que a barragem Barreiros foi construída na propriedade dele, foi um dos mais impactados. Ele desenvolveu depressão, Alzheimer. Hoje ele tá de cama, não se levanta mais, e um dos motivos foi que ele perdeu toda a água que ele tinha e a indenização foi irrisória, cerca de R$7 mil. Né? E ele perdeu 200 cabeças de bode, perdeu mais de 30 cabeças de gado. E ele foi removido ou ele continuou no local? Então, ele permaneceu porque a casa da filha dele, dos filhos, estava lá. E esse rompimento da barragem Barreiros, que foi de 3 de março do ano passado, eles tinham construído uma outra pequena barragem e eles também tinham cacimbões de água, que inclusive antes eles vendiam.
Isso tudo foi, a barragem foi rompida, essa pequena barragem foi rompida e esses cacimbões foram todos aterrados, porque foi uma quantidade de terra muito grande. Então eles estão praticamente sem água, estão até precisando comprar água de caminhão-pipa, como na época eles vendiam, e nenhuma indenização até agora foi feita. Várias pessoas da transposição tiveram lá, mas não houve indenização até o momento. Né? Eu queria dizer, ouvindo que daqui a pouco, né, depois do intervalo, a gente vai entrar ao vivo com o Eduardo Amorim, que faz parte, né, do Projeto Transvergente, e ele publicou recentemente, sexta-feira, né, uma matéria no Marco Zero Conteúdo falando justamente, né, dessas falhas nas obras. A gente está falando aqui de situações que infelizmente são semelhantes, a gente já falou, semelhantes ao que acontece em Suape, ao que acontece em Belo Monte, inclusive o que aconteceu nas obras da Copa do Mundo, né, em relação ao despejo das famílias. Muitas famílias, inclusive, adquiriram sérios problemas psicológicos. Teve gente que morreu e não viu a indenização chegar, né? Isso tem acontecido, infelizmente, é uma realidade. Nós temos, inclusive, né, casos de morte também, né, ao longo das obras do São Francisco e em Sertânia também, tanto, né, por afogamento, o André pode falar melhor, como também por atropelamento. Né, os chamados carros da firma, que são ônibus e carros e tratores, né, que fazem parte das construtoras e das obras, eles passam em altíssima velocidade. Então são mortes consequência direta da obra mesmo, né? Eles passam em altíssima velocidade. Nós temos inclusive o relato, né, de um rapaz, um jovem de 18 anos que foi atropelado, morreu atropelado por um desses carros. Em Sertânia, foi? E afogamento também, como é que se dá isso? Também a gente identificou 10 afogamentos, tanto nas barragens quanto nos canais. Enfim, o sertanejo não é muito acostumado a água, né? A excesso de água. E não há nenhuma fiscalização, nem nenhuma proteção ao longo dos canais, tampouco das barragens, né? Tem um lado que, assim, algumas barragens, em alguns municípios, as pessoas utilizam para lazer, final de semana, né? Viram festa. Inclusive, muitos vídeos, né? São divulgados, com né? bares e tal, enfim, né? Eu acho que é um uso adequado para quem está ao longo do canal, só ver a água passar, né? Se divertir. Pelo menos um uso mínimo, né? No fim de semana, mas enfim, tem esse problema, né, da falta de fiscalização e tal, de segurança e de controle ao longo dos canais. Outro ouvinte aqui, Adriano Bezerra, ele diz o seguinte, na verdade é um comentário, né, que ele quer que vocês reverberem. O problema da transposição é que não fizeram a preservação do meio ambiente. Em Monteiro tem uma parte do esgoto que está caindo dentro da obra, dentro do rio. Isso. Exatamente no ponto em que o canal acaba, do eixo leste acaba em Monteiro, né, na Paraíba. Na cidade mesmo, na Paraíba, é a primeira cidade, né, seguindo depois de Sertânia, é Monteiro. Eles fizeram uma canaleta que eu até demorei para entender aquela lógica da engenharia. E tu és engenheiro, né, André? Então nos ajude a entender isso aí. Pública. E eles fizeram a coleta de esgoto da cidade, porque assim, houve uma crítica grande, né, porque se teve tempo bastante para sanear, né, essas cidades ao longo dos canais, isso não foi feito. Né? Então, como tava vários pontos, né, de descarga de esgoto, eles fizeram um canal na cidade, e esse canal, ele vai, em um momento ele está andando paralelo, assim, o esgoto está percorrendo paralelo ao canal da transposição, os dois caem simultaneamente no mesmo ponto. Né? Água limpa e água esgoto cai no mesmo lugar. Também virou um espaço de recreação, né? Mesmo com o esgoto caindo. Isso mostra, na verdade, a dificuldade nesses grandes empreendimentos. Como o André falou, de controle, esses detalhes não são específicos da transposição, infelizmente. Sim, de grandes obras, né? São observações que é possível realmente identificar em outros grandes empreendimentos. Clarice, esse apoio jurídico, desculpa, mas esse apoio jurídico, como é que funciona? Que vocês estão começando a oferecer? Como é que vocês estão fazendo? Nós criamos um comitê chamado Direito de Cidadania, e esse comitê de Direito de Cidadania, ele tem a participação de alunos de outros cursos também, né? A ideia realmente é trabalhar de forma transdisciplinar. Né? E nós estamos nessa etapa da ouvida e da escuta dessas pessoas, né? Nós procuramos a Defensoria Pública do Estado, primeiramente, e que prontamente, agora em outubro, né, se dispôs a visitar Sertânia para fazer uma ouvida, né, fazer uma espécie de mutirão para escutar essas pessoas, que é uma das grandes queixas dessas comunidades, é que elas não têm a condição de falar. Você quer ouvir, elas não sabem quem procurar, elas não sabem para quem elas podem reclamar. Que é outra tônica, né? Dessas ondas, né? Você sofrer tudo isso e você não poder falar sobre, reclamar ou se colocar, isso gera mais uma angústia, isso adoece também as pessoas. Então a Defensoria Pública do Estado,
através do defensor Wilker Neves, que prontamente nos ofereceu apoio de fazer um mutirão e escutar essas pessoas, né? Está para ser marcada essa data. E a ideia é coletar essas informações, né? Para que a partir desse relatório nós tenhamos condição, de fato, de começar o trabalho mesmo, né? Claro, e vocês estão começando devagarzinho, né? Por setores, que é muito grande. É muita né? gente, né? Se você imaginar que só em Sertânia, que é um município, claro que o projeto ele surge primeiramente com o foco no município de Sertânia, mas ele tem a pretensão ao longo dos anos de atender outras áreas, outros municípios, mas nós esbarramos num problema comum na pesquisa no Brasil, que é a falta de financiamento. Sim, recurso. Né? Então nós estamos com essa dificuldade, nós não temos ainda um financiamento específico para esses projetos e estamos atualmente fazendo tudo voluntariamente por nossa conta. Então, mas a ideia é atender outros municípios também. E na medida que nós tenhamos a condição de avançar em Sertânia, a ideia, inclusive, é solicitar que a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, realizem uma audiência pública após as obras. Né? Audiências públicas nesses grandes empreendimentos, elas são mais comuns anteriormente ao início das obras, exatamente em razão dos estudos ambientais, de impacto, a análise, né, dos impactos previstos nos estudos. No caso da transposição, o EIA-RIMA, ele é datado de 2004. Nós estamos em o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. É de 2004. E a obra começou em 2007. Né? São 11 anos de obra. Hoje nós estamos em 2018, mas como o André falou, né, isso é bem visível no documentário. Inclusive, o documentário Invisíveis está disponível no YouTube, então as pessoas podem assistir. Né? Coloca aí Invisíveis. Invisíveis Transposição, ele é o primeiro que aparece. Para ter uma ideia e assistir um pouco desses relatos, dessas falas. Então, a ideia nossa era, num primeiro momento, conseguir promover essa audiência pública para que essas pessoas possam falar hoje, né, diante dos órgãos e instituições que teriam a condição de ouvi-los e, né, agir juridicamente em nome vocês estão deles. fazendo algo que deveria ter sido feito pelo poder público há muito tempo. Nós estamos tentando, nesse momento, coletar essas angústias dessas pessoas, sistematizar no relatório e, a partir daí, buscar, né, provocar os órgãos e instituições que poderiam atender essas pessoas. Em busca dessas reparações. O Ministério Público Federal, ele de fato acompanhou o processo das indenizações, das desapropriações, especificamente através de vamos chamar assim, de um escritório, instaurado em Serra Talhada, por uma questão geográfica, né? Mas a gente sabe que as desapropriações e as indenizações, elas são um dos pontos. Nós temos, por exemplo, né, danos materiais, casas rachadas, né, em razão, né, dos impactos da obra das mesmo, dinamites, né? Que precisaram ser utilizadas para as obras. Né? Nós temos, por exemplo, uma comunidade onde existia uma área chamada como a Praia do Sertão e que hoje não tem mais água. Onde é? Né? Em Sertânia. Em Sertânia também. Então era uma área onde as pessoas costumavam visitar para usar aquela água e tomar banho de forma recreativa. Não tem mais. E essas obras, a partir dessas explosões, na verdade, provocaram rachaduras, essa água se perdeu. Então nós temos pessoas que tinham água e perderam a água e agora não tem mais água. Né? Adriana, danos morais. Né? Assim, uma infinidade de problemas. Uma coisa assim que a gente verifica, assim, uma fala comum, de que as pessoas que estão ao longo dos canais, né, e esse tempo todo, né, sem receber água, hoje a condição de vida delas é muito pior do que elas tinham antes. Exatamente. Por quê? Né, tem uma coisa trágica, assim, porque os canais, invariavelmente, ele passa por cima de rios e de riachos. Por exemplo, passa por cima do Rio Paraíba, em Monteiro, passa por cima do Rio Mochotó, em Sertânia, né, e outros municípios, e vários riachos, e em várzeas. Então, no sertão, as pessoas vivem próximos onde tem alguma água, né? E se chama água de aluvião, essas que eles fazem os cacimbões em cima do leito do rio, e ao longo do ano tanto irriga quanto água para os animais, para o consumo familiar e para os animais. E hoje não tem essa água, não existe mais. Então, a maioria está se abastecendo por caminhão-pipa, né? Ou seja, estão em condições piores do que e não tem perspectiva, não tem notícia, porque o Ministério não está presente. Quando a gente fala Ministério da Integração Nacional, não está presente na vida das pessoas, estão nos escritórios e tal. Passa um ano sem ninguém passar nas comunidades, assim. Então há uma situação
de abandono, de uma falta de perspectiva para um abastecimento imediato, né? Gente, o Fora da Curva de hoje está discutindo as vítimas da transposição do Rio São Francisco, os impactos sociais, ambientais, psicológicos, né, os impactos de saúde causados pela obra. A gente vai agora para um breve intervalo, bem rápido, e a gente volta daqui a pouco. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou o Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos ouvir a pró-reitora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Cristina Nunes. A Rádio Paulo Freire se configura como mais um espaço extensionista dentro da universidade. Paulo Freire, para nós na Universidade Federal de Pernambuco e para a extensão universitária, ele é uma pessoa muito importante. Além de ter sido professor dessa casa, ele está na origem da extensão da UFPE. Então, esse espaço que pretende reunir os vários projetos de extensão em diálogo com a sociedade, essa é a essência genuína de todas as ideias que permeou Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criadouro do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criadouro que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal. A primeira TV pública do Brasil completa 50 anos. Informação, cultura e entretenimento. Parabéns, TVU do Recife. Uma homenagem da TV Brasil e da rede de emissoras públicas. A nova temporada do programa Sexta Frequência quer te levar para viajar. Sabe como? Vamos descobrir juntos os sons do interior de Pernambuco e conhecer os artistas que hoje fazem as músicas do nosso estado. Então se ligue e sintoniza na Universitária FM 99.9. Toda sexta, das 10h30 às 11 da manhã. Programa Sexta Frequência, só na Universitária FM. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. A gente volta a transmitir agora ao vivo o programa Fora da Curva, seu programa que fala o que a maioria cala. A gente está discutindo as consequências da transposição do Rio São Francisco para as populações do semiárido. Aqui no estúdio está André Monteiro, pesquisador da Fiocruz e coordenador do projeto Beiras d'Água. Também Clarissa Marques, que é professora de Direito, consultora ambiental. A transposição, me corrijam, por favor, meus convidados, se eu estiver errada, afeta diretamente 5 estados. 4 estados. Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. 521 municípios, pelo menos 3 biomas. 521 municípios compõem a bacia de São Francisco, né? Diretamente, 85 municípios 85 diretamente, né? Uhum. E 35 que são os mais afetados, que estão exatamente na beira do canal. Na beira do rio, do canal. O projeto Beiras d'Água, né, do qual o André coordena, produz, cataloga, publiciza registros de memória também, de imagens de vários povos e comunidades tradicionais. Eu reuni alguns números e alguns dados. Por exemplo, a gente vê no projeto, né, no Beiras d'Água, imagens e registros e conversas de vazanteiros indígenas de várias, né, etnias, catingueiros, pescadores e pescadoras, camponeses, remeiros, beiradeiros, pequizeiros, canoeiros, geraizeiros, veredeiros, quilombolas, apanhadores de flores sempre viva,
Gente que muitas vezes não sai no jornal e está sendo inviabilizado diariamente por não só por esta, como por outras grandes obras, como a gente falava há pouco. A gente vai conversar agora por telefone com o Eduardo Amorim, que faz parte do projeto Transvergente. Eduardo é jornalista, ele faz doutorado em comunicação na UFPE e ele publicou agora na sexta-feira uma matéria pela Marco Zero Conteúdo, né, parceira aqui do Fora da Curva, que indica que o governo federal pode estar mascarando falhas na obra, falhas que a gente até já comentou ao longo do programa. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes, André, Clarissa. Pois é, gente, acho que tem muita informação sendo discutida no Fora da Curva. Quem quiser ter uma noção um pouco mais com calma, pode acessar, depois que acabar o programa, o marcozero.org para dar uma lida e ver como é que é muito absurdo, e por isso talvez quando eu soube do lançamento do filme Invisíveis, eu procurei André e tentei entender o trabalho que ele já vem fazendo há um tempo, junto com o Beiras d'Água e agora com o Transvergente também, para tirar desse silêncio questões sociais muito graves relacionadas ao São Francisco, como também questões ambientais, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma viagem recentemente para Salgueiro, Terra Nova, Sertânia e Cabrobó, e notar como estão cruzadas as questões ambientais. Para ir fazer essa reportagem para o Marco Zero, a gente esteve no Quilombo de Santana e viu agricultores que tiveram suas terras invadidas. Fica onde, Eduardo, o Quilombo de Santana? O Quilombo de Santana fica próximo a uma vila produtiva rural, para onde os agricultores foram removidos, lá no município de Salgueiro. E foi onde teve também recentemente, talvez as pessoas tenham acompanhado pela grande imprensa, uma ameaça de rompimento do dique de Negreiros, que levou a essas comunidades. Caiu a ligação? A gente voltamos. Dado, tu pode... Eduardo, repete, por favor, porque a ligação está cortando um pouco. Se você puder ir para um lugar com mais acesso. Eu estou aqui bem no melhor lugar agora. Fica aí, mexa não. Se mexa não, continua, diga aí. O Quilombo de Santana fica em Salgueiro e houve um vazamento que se tornou famoso pelas redes sociais, circulou muito pelo WhatsApp, pelo Facebook, e a gente foi investigar o que é que estava acontecendo ali, porque a versão que o governo federal passou era que tinham sido presas pessoas por romper aquela obra. E teria sido criminoso, né? Quando a Polícia Federal chegou na segunda-feira, respondeu dizendo que não havia prisão de ninguém, que uma obra federal deveria ser investigada pela própria Polícia Federal e não pela Polícia Militar, e causou muita estranheza essa nota do Ministério da Integração, que até hoje não teve uma explicação. Até hoje, por exemplo, o site da Agência Brasil continua com a versão de que as pessoas teriam sido presas no dia 11 de agosto de 2018, colocando uma responsabilidade sobre pessoas humildes que gravaram um vídeo que começou a circular, que até tem medo hoje no Quilombo de Santana de identificar quem foram essas pessoas que gravaram, porque eles passaram a ser responsabilizados por essa mentira. Na verdade, é parte desse sistema que a gente simplifica muito quando chama de fake news, né? De um sistema de desinformação que faz que a gente seja tão mal informado, né? Poxa, como é que isso está acontecendo no nosso estado e a gente ouve tão pouco falar desses problemas ambientais, desses problemas sociais relacionados à transposição? É realmente um investimento que precisa ser feito muito grande para a gente reconstruir o nosso sistema de comunicação com iniciativas como essa do Fora da Curva, como a do Marco Zero, de estar discutindo esses temas, porque realmente é muito impressionante chegar longe do Recife, longe de grandes veículos de comunicação e ver como as realidades são praticamente desconhecidas até mesmo de quem está se informando, está próximo a movimentos sociais. E desde que foi publicado é interessante que várias pessoas que eu não sabia que tinham tido remoções nas suas terras vieram conversar comigo. Meu pai teve terra removida e pagaram muito pouco, porque a gente precisa começar a criar essas redes, né? Não só em relação à transposição,
mas em relação a outros problemas. Por exemplo, no meu doutorado, eu tenho interesse de estudar também outros temas silenciados no semiárido nordestino, que estão sempre relacionados. Lá no quilômetro de Santana, esse onde teve o rompimento lá em Salgueiro, eles não têm água, desde que a transposição chegou. E quando eu fui me informar no escritório da transposição, lá em Salgueiro, a informação que eles passaram é que o quilômetro de Santana está sem água, porque o reservatório da Compesa, que abastecia não só o quilômetro de Santana, como parte grande da cidade de Salgueiro, está contaminado por agrotóxico. E, ao mesmo tempo, a gente tem toda uma problemática causada pelo agrotóxico nos Vales de São Francisco, que está causando o que alguns cientistas já chamam de uma epidemia de câncer no Vale de São Francisco, que a gente não discute, porque, evidentemente, é interesse dos donos da mídia de Petrolina, dos donos da mídia de Juazeiro, que tem investimentos muito ligados à fruticultura do Vale de São Francisco, que isso fica silenciado. E aí os agricultores morrem porque estão consumindo agrotóxico para a fruticultura irrigada, que utilizam do São Francisco para beber água ou para banho. Ficam com esse medo. Será que a gente está correndo risco também ao utilizar a água de São Francisco de estar consumindo o agrotóxico que cai ali no rio? E a gente precisa que esse tipo de informação circule nacionalmente em grandes veículos, para que problemas graves que se relacionam inclusive com a problemática mundial das mudanças climáticas sejam enfrentados também no plano local, que as prefeituras deem realmente resposta, no sentido de: poxa, minha gente, vocês realmente precisam evitar ou não consumir a água do São Francisco. Isso exige muitas pesquisas na área de saúde. Existem pesquisadores como a professora Sheila Bedolla, da Univasf, que estão se dedicando a isso. A própria Raquel Rigoto, no Ceará, que esteve aqui na semana passada para a festa dos 20 anos do LASAT, lá na Fiocruz. Mas eu acho que do ponto de vista de resposta do poder público para essa problemática, ainda temos muito a cobrar e muito a ser feito. Eduardo, te agradeço bastante a participação. A gente ainda volta a falar outras vezes, sempre contigo, né? Principalmente sobre esses temas ligados ao semiárido, que continuam, infelizmente, silenciados pela mídia corporativa. Muito obrigada, Eduardo. Bom dia. Um abraço a todos os ouvintes e a vocês aí no estúdio. Gente, ainda na linha do que a gente estava conversando, do que o Eduardo trazia, né, sobre os silenciamentos, o ouvinte Romeu Bandeira volta a participar aqui, questionando, né, perguntando a Clarice e a André. Professores, no Fórum Mundial da Água, em março, né, desse ano, muito se debateu sobre a segurança hídrica e sobre saneamento básico. Vocês acreditam que acho que é o Plano de Irrigação de São Francisco, PISF, será suficiente para garantir a segurança hídrica que o Nordeste, que o semiárido necessita? Romeu, o São Francisco, quer dizer, um dos grandes temas, assim, contra, né, o projeto da transposição, né, no início da década passada, né, ali quando o RIMA é de 2004, né, nesse período houve muito conflito, e naquela época se denunciava, assim, que o rio estava com a sua vazão já muito reduzida, né, e de que não haveria água suficiente para a demanda, né, prevista. E isso não foi ouvido, né, pelas autoridades, e o processo de degradação é acelerado, porque a Bacia de São Francisco passava aquela época, e que, né, desde lá até aqui, esse processo se agravou. Ou seja, né, só para ter, vou dar uns números para ter uma ideia de escala. Em 1980, a vazão do Rio São Francisco era 3.000 metros cúbicos por segundo. 3.000, né, para essa escala. A vazão de projeto do EIA-RIMA era 1.850, ou seja, já havia uma redução importante. Né? Nos últimos anos, essa redução da vazão de São Francisco se agravou muito, e no ano passado, essa vazão caiu.
que estava chegando na Foz, ou seja, após a barragem de Sobradinho, que é o grande reservatório que regula as vazões do São Francisco, chegou a 550 metros cúbicos por segundo. De 3.000 para 550. Exatamente, para 550. E a vazão ecológica definida pelo IBAMA, a vazão ecológica é a vazão que o rio deve chegar na Foz. Que é exatamente para permitir a vida, né? Permitir a vida e reter que o mar não entre, né, o que chama a cunha salina ou a intrusão salina. Né? Era 1.300 metros cúbicos por segundo. Né? Em 2013, o IBAMA já autorizou a redução para 1.100, só que isso foi progredindo, e o ano passado, a vazão que estava entrando na barragem de Sobradinho era 300 metros cúbicos por segundo e estava saindo 550. O que aconteceu? O nível útil da barragem de Sobradinho o ano passado chegou a 2,9%. 2,9%. Esse ano foi um ano que teve uma chuva boa no São Francisco e chegou, eu acho que o máximo foi a 32%, agora deve estar com 22%, mas está chegando na Foz apenas 550. Pior do que estava antes da obra. Muito pior do que estava antes da obra, né? E esse impacto não é da obra, porque a vazão que está passando, o máximo que no canal do eixo leste chegou a 2,5 metros cúbicos por segundo. Então não foi a obra que estava impactando, mas sim sobretudo o agronegócio e o agronegócio, né? no oeste baiano. Né? No noroeste mineiro, o Cerrado já é muito impactado, porque o Cerrado é a grande caixa d'água do São Francisco, ou seja, né, onde se abastece o São Francisco. E então, assim, a gente tem um quadro, por exemplo, na Foz, para se ter uma ideia, a Foz de São Francisco, tanto lá da Alagoano quanto do Sergipano, produzia muito arroz. Né, uma região de baixios, então que arroz por alagamento. E eu fui a uma comunidade quilombola em março, em que tinha 600 famílias, eles produziam 45 toneladas de arroz por ano. Hoje não produz nem 1 quilo, porque acabou completamente a produção de arroz na Foz de São Francisco, porque a água está salinizada. Essa comunidade não tem água para beber, porque também eles bebem água do rio ou de cacimbão. Tanto a água do rio está com muita salinização, quanto os cacimbões. Né? Houve na divulgação pela mídia, há um tempo atrás, tanto impressa quanto televisiva, de que havia uma epidemia de hipertensão no município de Piaçabuçu, que fica do Lago Alagoano, que deve ter cerca de 16 quilômetros, está a cerca de 16 quilômetros da Foz, e que as águas estavam chegando na torneira, né? A água distribuída pela Companhia Estadual de Água e Esgoto de Alagoas, a Casal, mas estava chegando na torneira com muita salinidade, salgada, né? Salgada, e que estava gerando esses casos de hipertensão. Quando eu estive lá, em março também, né, eu experimentei água, é impossível você beber ela da torneira. Mas é a única que chega, né? É a única que estava chegando. Depois disso, a prefeitura fez subiu o rio, ponto de captação da água, botou mais rio acima para pegar água doce, e isso a prefeitura anunciava que estava dessa forma. Atualmente eu não sei como está lá. E então, assim, a gente tem uma situação que já é muito dramática. Já era antes da obra, já era antes da obra, já se tinha todos os sinais, né, de que a vazão já estava muito baixa, num processo, né, de redução contínua de vazão, e até agora não houve nada consistente do ponto de vista de reversão desse quadro. Ou seja, o que chama de revitalização do São Francisco foi o grande argumento, né, do governo federal, assim, dizendo que as ações paralelamente as ações de mitigação, paralelamente a implantação do projeto, ia se fazer a revitalização da obra. O que foi feito, né, e que não impacta em nada na quantidade de água, poderia impactar alguma coisa na qualidade, foi estações de tratamento de esgoto e a reversão de lixão para aterro sanitário em alguns lugares, que há 2 anos atrás o Ministério Público da Bahia identificou que nenhuma estação de esgotamento estava funcionando, e o lixão já tinha, o aterro sanitário já tinha voltado. Então houve alguns taques que foram feitos com o Ministério Público do Estado da Bahia, né? Isso,
né, para que voltasse. Então, algumas estações estão voltaram a funcionar, mas isso não impacta na quantidade de água, não impacta na vazão do rio. Pode melhorar algo em relação à qualidade da água. Melhora a vida das pessoas, né? Que é que a gente estava falando antes, né? Esses impactos todos, Clarissa, que a gente tem discutido aqui, né? Os impactos ambientais vão e diretamente causar impactos de várias naturezas para as pessoas, que é isso que vocês estão trabalhando lá no Transvergente. Exato. Ainda comentando a pergunta de Romeu, nosso ouvinte, é preciso destacar a importância do que se chama de vigilância popular. Né? Então, a preocupação de Romeu é legítima em relação à questão, né, da fiscalização da qualidade da água, saneamento e tudo mais. Mas esses fóruns internacionais, como foi o Fórum da Água e outros fóruns, eles destacam a importância da vigilância popular. E esse é um dos objetivos do nosso projeto. Né? Foi por de isso apoiar que, essa vigilância. Foi por isso que nós nos organizamos na construção de comitês participativos. Então, criamos um comitê responsável por cultura, um por mobilização social, um por direitos e cidadania e um comitê responsável por saúde. Cada comitê desse, ele tem representantes das comunidades, tem cada um de nós, professores, e tem alunos desses diversos cursos. E a ideia é exatamente, né, fomentar na comunidade a importância deles serem vigilantes desses impactos, antes, durante e depois. Claro, para que essa vigilância ela traga resultados, é preciso que eles tenham esse acesso a instituições, né, públicas que dariam apoio e estariam dispostas a intervir, né, em nome dessas pessoas. Daí a nossa e vocês tentam fazer essa ponte, né? Estamos com essa conexão. Em relação aos impactos ambientais que você mencionou, Adriana, é importante a gente perceber que em obras de grande porte, como a transposição de São Francisco, eu acredito que é importante discutir o que nós chamamos de impactos socioambientais, né? Eu acho que, naturalmente, né, ao longo das várias décadas que se discutiu a transposição de São Francisco, se deu bem mais espaço, né, para discussão em relação ao que se chama de impactos ambientais. E isso, de alguma forma, criou no imaginário das pessoas, né, uma preocupação genuína e legítima com o meio ambiente. Mas a gente precisa entender que esse meio ambiente ele não está dissociado dos impactos humanos e que esse humano faz parte integra esse meio ambiente. Né? Então, na medida em que você não tem água, as pessoas estão aí, as pessoas não irrigam suas terras, elas não criam seus animais, elas não têm água para beber, elas não comem, elas não produzem, elas adoecem, né? Elas deprimem, elas morrem. Então, não é mais possível dissociar esses impactos que nós costumávamos chamar, né, antes de ambientais, dos chamados impactos sociais. É preciso agora realmente, né, de uma visão sistêmica, identificar que, na verdade, as pessoas e o meio ambiente estão e deveriam, na verdade, né, estar, né, relacionados. Eu queria até perguntar isso a vocês, né? Para além das ações reparadoras, né, que vocês estão orientando, vocês estão batalhando aí, fazendo essa ponte com o poder público, existem meios ainda técnicos de mitigar de alguma forma esses impactos tão estrondosos na vida das pessoas, André e Clarissa? Sim, assim, eu acho que precisa, isso que a Clarissa acabou de falar, assim, eu acho que é importante que o poder público tenha uma outra perspectiva de ver as pessoas. Eu até vou referir assim, ao nome do nosso projeto, Transvergente, que a gente, quando nós fomos nessas comunidades, né, em junho, que Clarissa se referiu, alguns, né, dos agricultores, das pessoas que estavam nas atividades conosco, eles contavam assim que tinham, naquele momento, como está em construção o ramal do Agreste, né, que vai de Sertânia para Arco Verde, tinham muitos carros que estavam olhando para os bichos. Porque a tradição do EIA-RIMA, ela é fundamentalmente ambiental. Depois que foi agregada a questão, a dimensão socioeconômica, humana, mas ela é muito frágil. Então, assim, eles falavam que eles não viam gente. Ou seja, o projeto da transposição, eles não viam os animais, mas não tinha carro para gente, só tinha carro para bicho. Aí, eles diziam que tinham 20 carros lá em Sertânia. Sertânia é um município pequeno, né? Assim, uma cidade pequena, tem 20 caminhonetes, aquelas caminhonetes todas novas. Para resgate de animais. Para resgate de animais. Aí, na noite, eu disse, não, vamos rodar a cidade e contar quantas caminhonetes tem. Aí nós fomos, tinham 13 caminhonetes. 10, que era para resgate de bicho, e 3 para planta. E olha, eu tenho andado muito esses anos, né? Só no período que a gente estava fazendo o documentário, eu dei 40 mil quilômetros. Eu nunca vi um carro
uma caminhonete ou qualquer carro, nem um Fusca rodando, que assim, ação social, assistência social, transposição, higiene e tal. Então, assim, a gente construiu esse nome também por numa oficina nossa, uma aluna leu uma poesia de Manuel de Barros, que ele fala transver o mundo, né? E a gente juntou transver e ver gente, né? Assim, a partir dessas falas das pessoas. Então, pensar em uma ação, primeiro precisa rever a forma do Estado atuar com gente, com população, né? O documentário chama Invisíveis por isso, porque as pessoas eram tratadas de tal forma como se elas não fossem humanos. Como se não existissem, como se não existissem, como se fossem coisas. Gente, a gente está quase terminando. Eu volto já para vocês, mas antes eu queria chamar rapidamente nossa repórter Nath Sonati para uma informação. Bom dia, Nath. Bom dia, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a Rádio Paulo Freire, né, recém-inaugurada. Então, né, a rádio vai funcionar como uma rádio escola, servindo de laboratório de ensino e com mais um espaço para debates importantes para a educação. A programação da rádio será toda composta através de editais e projetos de pesquisa e extensão, contando tanto com a participação de estudantes e professores como da sociedade civil. Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos, entrará no ar no primeiro semestre de 2019, mas você já pode acompanhá-la pelas redes sociais. É só pesquisar @Rádio Paulo Freire no Twitter e no Instagram e seguir. Muito obrigada, Nath. Viva Paulo Freire. Paulo Freire sempre presente. Vocês têm 1 minutinho. É tão cruel isso, mas vocês têm 1 minutinho para dar suas considerações finais. Mas a gente continua com vocês pelas redes sociais. Clarice. Bem, acho que o importante, de fato, é destacar essa relevância dessa vigilância popular, né? Pedir que as pessoas realmente se sensibilizem em relação aos impactos humanos da transposição e de outros empreendimentos, né? Que esses seres humanos sejam realmente visibilizados e não invisibilizados, como tem acontecido, né? E espero que o poder público também nos apoie no sentido de ouvir essas pessoas em um primeiro momento, né? E em um segundo momento, de fato, reparar, né, os danos morais, materiais, enfim. Isso não é nenhuma ajuda, isso é uma obrigação do Estado, né? André. Eu acho que né, o projeto, ele pretende se agregar, né, pessoas, instituições, movimentos sociais, outros grupos acadêmicos também que poderiam, né, participar conosco, e eu acho que essa mudança, né, de forma de lidar com esses projetos, esses grandes empreendimentos, né, ela é urgente. E eu acho que as instituições, né, como o Ministério Público e outras, devem estar mais atentos, porque, como a gente já falou, são invisíveis. Então, muitas vezes não tem a percepção dos processos que acontecem em territórios. Mas as consequências são muito reais, né? Então, para quem tem olhos de ver, a gente tá vendo, né, o que está acontecendo com elas. Bom, Fora da Curva de hoje, infelizmente, vai terminando por aqui, mas eu ainda seguro vocês um pouquinho. O programa de hoje foi produzido e apresentado por mim, Adriana Santana, com o grande apoio do jornalista Eduardo Mourinho. Muito obrigada, dado que a gente conversou há pouco. As redes sociais ficaram a cargo de Nath Sonati. Obrigada, professora de Direito, Clarissa Marques. Muito obrigada a André Monteiro, pesquisador da Fiocruz, coordenador do projeto Beiras d'Água. Tem um site, né? Rapidinho, qual é o site? É mais fácil, beirasdagua.org.br. beirasdagua.org.br. A gente tem reprise às 9 da noite, para quem perdeu o programa agora. O programa Fora da Curva volta amanhã com a apresentação de Manina Guiar, produção da professora Ana Veloso. Boa semana para vocês, coragem, que a terra está rodando. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas e 1 minuto.